paz do Senhor Jesus Cristo, é com muita alegria que estamos aqui gravando mais esta videoaula para que possamos chegar até você, nosso aluno de discipulado, que já também estudou as 2 primeiras lições e agora estamos na 3ª lição, que tem como título o substituto dos nossos pecados. Essa é a lição de número 3, sendo que você já entendeu quem é Jesus Cristo na lição de número 1, o pecado e o plano de Deus na lição de número 2. Então agora estaremos estudando o substituto dos nossos pecados, a lição de número 3. E essa lição tem como texto base o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3 e 16, que diz: porque Deus amou tanto ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Esse é o texto que João nos escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, para que pudéssemos entender que Deus ama o mundo, que Deus abomina sim o pecado do mundo, mas Deus ama o mundo, Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado, Deus não ama as nossas más consequências dos nossos atos, mas Deus nos ama. E Ele fez de tudo para que pudéssemos novamente voltar a ter comunhão com Ele. Inclusive, não se limitou, deu até o seu próprio Filho, o único Filho que Ele teve, para que todo o que nele olhar e crer tenha vida eterna e não pereça as consequências do dia do juízo final. No estudo anterior, aprendemos através da Bíblia que o ser humano é pecador e, portanto, está separado de Deus. Deus criou a humanidade com a capacidade plena de relacionar-se com Ele. No entanto, a relação pessoal que havia entre Deus e o ser humano foi perturbada pelo pecado. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 52, versículos 2: mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Em sua essência, o pecado é um ataque contra a honra e a santidade de Deus. É rebelião contra Ele, pois o ser humano prefere a sua própria vontade em lugar da vontade de Deus. Deus, por sua essência, Ele é santo. A essência de Deus é santa. Tanto a essência de Deus que é santa, quanto a do pecado não coabitam no mesmo espaço. Dessa forma, se enquanto nós somos pecadores, enquanto não somos reconhecidos como filhos de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, ele não tem comunhão com Deus. O ser humano que não reconhece a Jesus Cristo como a ponte, como a porta, como o caminho que leva a salvação até Deus, não é reconciliado com Deus. Ouvimos muitas pessoas falarem que todos são filhos de Deus. E a gente tem que fazer uma correção, porque todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós fomos feitos pela vontade do soberano. Porém, filho, somente aquele que recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, passa aí sim, novamente, a receber o título de filho, adotados em Jesus Cristo. Você tem que optar por querer ou não querer aceitar Jesus na sua vida. É uma opção sua, você não é obrigado. Porém, esse é o único caminho que faz com que a gente novamente se una a Deus. Por incrível que pareça, água e óleo elas não se misturam. Assim como o pecado e a santidade também não podem se misturar. Água e óleo não se misturam, pecado e santidade também não podem, são opositores, certo? Então nós necessitamos optar em buscar a Deus para que nós, paulatinamente, a gente consiga novamente voltar aos primórdios daquilo que nós fomos criados. Fomos criados lá no princípio, lá em Gênesis, como descreve Gênesis, né, no início da humanidade, que nós fomos feitos saudáveis, sadios, sem pecado, sem mancha. Porém, através da ação de Adão, porque ele não obedeceu ao mandamento do princípio de Deus, ele comeu do fruto que não deveria comer, através da desobediência dele, entrou então no mundo o pecado. Gênesis 3, 9 e 10, assim fala também. Ele nos relata a respeito do pecado. O pecado, meus irmãos,
ele tem como base a desobediência. Mas por incrível que pareça, Gênesis 3, 9 e 10 assim fala: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E o homem lhe respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Isso é o que o pecado faz conosco. O pecado, ele faz com que a gente saia da presença de Deus, que nós nos escondamos de Deus, que nós temos vergonha da face de Deus. Porque cada vez que olhamos para o Deus, a gente sabe que a gente pecou. Então a gente quer tentar esconder esse pecado. Mas é impossível ao homem esconder o pecado de Deus. Assim como lá em Gênesis, Deus já sabia o que tinha acontecido com Adão. Mas Adão, por sua vez, achava que conseguiria se esconder de Deus. Impossível ao homem, pois Deus sonda todas as coisas, sabe de todas as coisas, e inclusive o que agora nesse momento você está pensando no seu coração. Amém. Vamos em frente então. A santidade de Deus reage contra o pecado. Esta reação é conhecida como a manifestação da ira de Deus. Imagine Deus irado. Calma, não se desespere, pois Deus em sua bondade adiou o juízo dirigido a nós pecadores. Este adiamento é parte do plano de Deus, em que Ele nos oferece a possibilidade do arrependimento dos nossos pecados. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Romanos capítulo 2, versículo 4. Parece-nos que Deus está demorando tanto para cumprir a sua justiça. Parece-nos que a gente quer logo que Jesus venha nos buscar, que está demorando, que o tempo está devagar, que as situações estão se afligindo cada vez mais nesse mundo e que Deus não tem se importado, não tem pressa. Por incrível que pareça, esse é um sentimento humano. Deus, na sua longanimidade, Deus, na sua paciência e bondade, Ele quer dar tempo suficiente para todas as pessoas se arrependerem. Deus, Ele quer que muitos, o mundo inteiro, porque Ele deu seu Filho, foi para o mundo inteiro, todo aquele que crê, não apenas uma parte, ou alguma determinada denominação religiosa, ou algum povo, ou alguma nação. Ele quer que o mundo inteiro conheça que seu Filho pode remir-los novamente, os pecadores, até Deus. Então, para Deus, é muito importante que Ele dê esse tempo para que muitos povos ainda possam se arrepender, receber Jesus Cristo de interior do coração, para que ele possa realmente se arrepender dos seus atos e seguir uma vida de paz plena com Deus, o Todo-Poderoso. Romanos capítulo 3, versículo 23, ele também nos adverte dizendo: porque todos pecaram e destituídos ou afastados estão da presença de Deus. Todos nós pecamos. Alguns pecam mais, outros pecam menos, mas é importante saber que para Deus não importa o tamanho do seu pecado. Às vezes você possa estar nos ouvindo nesse momento e pensa assim: mas o meu pecado é tão impossível de ser perdoado, é algo tão profano, mas para Deus não é impossível. Você sabe, Ele fez algo que aos olhos humanos é impossível fazer. Ele deu o Filho dele para todo o que nele crê não pereça e que tenha e venha ter vida eterna. Deus, em seu infinito amor, proveu um meio para reatar a comunhão interrompida entre Ele e a humanidade. Jesus Cristo é a provisão de Deus para perdoar o pecado do homem, conforme Ele mesmo afirmou em João 14,16. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, através do apóstolo Lucas, ele relata no capítulo 9, versículos 23 e 26, ele diz que aquele que quer segui-lo, toma a sua cruz, tome cada um a sua cruz e siga ele. Vá para trás dele. Um discípulo, um seguidor, é aquele que segue o seu mestre. É muito importante frisarmos aqui, meus irmãos,
que no mundo odierno existem vários caminhos, muito semelhantes ao caminho de Jesus. Pessoas com muita bondade, pessoas que têm uma predisposição boa no seu coração em ajudar, em auxiliar, em fazer várias coisas boas para o mundo, até projetos, né, que alcançam nações, que buscam aliviar um pouco a dor, o sofrimento. Temos tantos órgãos hoje envolvidos, né, com ações comunitárias, ações sociais. Mas, infelizmente, esses são apenas caminhos humanos. É muito importante a gente frisar que Jesus Cristo disse que aquele que quer chegar até a salvação tem que ir pelo caminho. Ele disse que Ele é o caminho. O caminho de Jesus a gente tem que andar atrás dele, conforme Ele nos designou, conforme Ele nos disse, siga após mim, é atrás dele. Não é andar ao lado dele, nem do outro lado dele, mas é atrás dele. É muito importante nós entendermos que se andarmos paralelamente a uma pessoa, se ele estiver por este caminho e eu andando por este caminho, ainda que parece que estamos tão juntos, lado a lado, tão próximos, estamos andando da forma correta. Porém, com o passar dos quilômetros, podemos observar que muitos dos caminhos lá na frente, assim como nas grandes estradas que temos hoje, uma segue um determinado objetivo, rumo, e outra, às vezes, ela é guinada e toma um outro rumo, um outro caminho, e que nos afasta, que nos leva para bem longe. E isso é muito importante observarmos, que o caminho que devemos seguir com Jesus é aquele atrás dele, após ele. Não um paralelo parecido com o dele, tem que ser o original. Não pode ser daquela forma que inventaram, um similar. Amém, meus irmãos? É muito importante que nós sigamos o caminho de Jesus Cristo, pelos mesmos passos que ele pisou, e não por caminhos que nós anteriormente venhamos a predispor no nosso coração, achando que não, eu sou bom, eu faço assim, eu faço dessa forma, eu sou uma pessoa que não sou religioso, mas também não causo mal a ninguém. Ou às vezes a pessoa ela é religiosa demais, achando que a sua religião irá o salvar, mas não. Ainda assim, Jesus Cristo disse que devemos seguir o caminho que é Ele. A comunhão com Deus foi restabelecida por Cristo, e Ele morreu para perdão dos nossos pecados. Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram sarados. Está lá na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 24. No Evangelho de João, encontramos João Batista, o profeta que foi precursor de Jesus, anunciando que ele era o enviado de Deus. No dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está lá escrita no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Para entender completamente o anúncio de João Batista, é importante lembrar que o povo judeu a quem João Batista estava falando era familiarizado com o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, onde ovelhas e outros animais eram sacrificados pelo pecado. Quando alguém pecava, um animal sem mancha era sacrificado como substituto inocente para compensar o pecado. Esse sistema apontava, ou era sombra, um espelho, para o antigo sacrifício que haveria de tirar o pecado do mundo. Para melhor compreensão a este respeito, será necessário ler também Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao versículo 25. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordar de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisesse, antes um corpo me formaste.
não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Pois que dizer como acima? Sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo sacrificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no meu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Como foi escrito aqui na carta aos Hebreus, o modo que era ofertado o sacrifício no Antigo Testamento era através de sangue de bodes, de touros, de animais. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue dos animais aspergido, e então ali era ofertado aquele sangue em favor da remissão dos pecados daqueles que assim se sentiam pecadores, e levavam até o sumo sacerdote um animal para o sacrifício, substituindo e sendo ali perdoado pelos seus pecados. Porém, a cada vez que essa pessoa voltava para sua casa e continuava a sua vida, provavelmente voltava a cometer mais algum crime, algum delito, algum pecado, alguma desobediência, e novamente teria que ir lá no sumo sacerdote para que ele oferecesse por ele uma vítima no lugar do seu pecado. Agora, Jesus Cristo, no Novo Testamento, no tempo nosso da graça, ele, por uma única vez, ele ofereceu o seu sangue puro, sem mancha, sem pecado, para nós, para remir de todos os nossos pecados, e de uma única vez. Então, para você que tem alguma dúvida com relação ao seu pecado, lembre-se, Jesus Cristo já pagou todo o preço por você. Basta tão e somente você crer que Ele é poderoso para curar as suas feridas que hoje você carrega no seu coração. Creia que Jesus Cristo pode, e Ele irá te libertar com muita certeza. Seguindo em frente aqui a nossa lição, porém é preciso atentar para o fato de que existem trágicas consequências para a pessoa que não olha com fé para Jesus, reconhecendo que Ele morreu para perdoar os seus pecados. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Escrito está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 24, em que Jesus diz que se você não crê nele, você está morto nos seus pecados, pois ele já fez a parte dele. Ele já tomou a cruz,
Ele já foi para o Calvário, Ele já foi crucificado e derramou o sangue dele por nossos pecados. Basta então somente você crer nele, que Ele irá lhe perdoar de todos os seus pecados que até hoje você, porventura, tenha, ou algum crime, ou algum delito, algo que talvez machuque muito você. Mas Jesus Cristo está de braços abertos, esperando que você venha ter um arrependimento sincero, que você tenha fé, que você realmente queira segui-lo de todo o seu coração. Aí sim, você será purificado e terá de novo a sua vida ligada a de Deus. Sigamos em frente agora com a nossa lição. Jesus é a única solução de Deus para o pecado do homem. Por meio dele podemos experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Faça uma breve oração, agradecendo a Deus pela sua provisão na pessoa de Jesus, a fim de que você não permaneça em seus pecados. Faça uma oração com as suas próprias palavras e não se preocupe com a simplicidade das mesmas, pois jamais impressionaremos a Deus com palavras bonitas, pois Ele está atento a um coração sincero. É o momento que você se encontra diante de uma opção sua. Se você quer seguir a Jesus, se você quer o perdão dele, se você quer deixar essa carga tão pesada para trás e tomar a carga que Jesus lhe dá a partir de hoje, que é uma carga suave, que é uma carga que Ele sabe a medida certa. O pecado não. O pecado Ele vai agregar, Ele vai acrescentar cada vez mais peso na sua carga. Porém, o fardo de Jesus é leve e suave. Tenha certeza que você vai conseguir caminhar o restante da sua vida na presença de Deus, carregando a sua cruz. A cruz que é aquela que Jesus já perdoou. A cruz que Ele lavou você dos seus pecados. Então, com as suas próprias palavras, meu irmão, aí onde você está, você aceite a Jesus. Faça uma singela oração com as suas palavras, ainda que em silêncio. Dobre os seus joelhos, feche os seus olhos, inspire no seu coração, olhe para dentro de você mesmo com olhos espirituais e fale aquilo que está lhe machucando. Converse com Deus. Diga o porquê que você tem vergonha dele. Diga o que você fez e que realmente tem machucado tanto. E tenha certeza que Ele é poderoso para entrar aí onde você está e curar todas as suas feridas. E aí você será um homem muito feliz. Você fará parte do corpo de Jesus Cristo. Novamente você, como um jambuzeiro, será enxertado na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo, e voltará a ter vida, e voltará a frutificar no reino de Deus. Faça a sua parte. Converte-se enquanto Jesus está à porta e bate. Com o findar desta nossa lição, temos também um questionário para reflexão e aprofundamento. São apenas algumas perguntas, 5 perguntinhas, das quais a gente faz referência à Bíblia. E eu vou fazer aqui a leitura dessas 5 perguntas. Se você é de posse da lição, amém. Se você não tem a lição em mãos, pode anotar as perguntas e também procurar na Bíblia e fazer o seu exercício, mentalizando, tá? Para que você possa, com as suas palavras, responder essas perguntas, interpretando da forma que você assim entendeu. Vamos em frente. Pergunta de número 1 diz: por que Deus reage contra o pecado? A resposta você encontrará lá em Isaías capítulo 52, versículo 2. E também no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 21. A pergunta de número 2: de que maneira Deus revelou o problema do pecado humano? Encontra-se a resposta lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, e também na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 24. O que pode acontecer, na terceira pergunta, o que pode acontecer à pessoa que se recusa a aceitar a salvação em Jesus Cristo? A resposta você encontrará lá no Evangelho de João, no capítulo 8 e versículos 24. A pergunta de número 4. Você pode afirmar que somente Jesus Cristo é o Salvador da humanidade? A resposta você encontrará no Evangelho de João, no capítulo 1 e versículo 29, e ainda no Evangelho de João, no capítulo 14 e versículo 6.
A quinta e última pergunta: como deve viver uma pessoa que recebeu de Deus o perdão de todos os seus pecados? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47, e o capítulo 8, no versículo 12. Se essa lição foi uma bênção para você, queremos agradecer pela sua atenção, louvamos a Deus por até aqui você ter se dedicado a esse estudo bíblico conosco. Queremos orar também por você. Feche os seus olhos aí onde você está. Um momento para que a gente faça uma introdução, uma escrutinação no nosso coração daquilo que está sendo plantado. Amado Deus, Pai Celestial, queremos te agradecer por esta única e rica momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, através dessa videoaula, poder alcançar outros mundos, alguns lares, irmãos que estão longe de nossa face, mas que com certeza não estão longe da face do Espírito Santo. Ó Pai, trabalhe nesse coração para que essas singelas palavras desse estudo venham surtir um efeito na vida deste irmão que está buscando com sinceridade de coração a buscar conhecer a Tua face, Pai, e a reconciliar-se contigo. Que o Espírito Santo, enviado por Ti através da pessoa do Espírito Santo, ele possa ser tocado, possa reconhecer a necessidade de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E que venha o Teu nome a ser glorificado através dessa vida que nos ouve neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Pai. Fique com Deus, meu irmão, e até a próxima videoaula do Discipulado da AD e Sara. Amém.